Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 15 de março, em Moçambique. Desde sexta-feira, o ciclone Freddy provocou 21 mortos na província da Zambésia, no centro do país. Cabo Verde propõe a criação de um eixo entre Guiné-Bissau e Senegal para combater a criminalidade organizada na sub-região africana. Os sindicatos cumprem hoje em França mais uma jornada de greve geral, com os sindicatos a avisarem que, caso a reforma do sistema de pensões seja aprovada, contra a vontade dos trabalhadores, o governo poderá ter movimentos sociais cada vez mais duros. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora. RFI, a rádio do mundo. Começamos com a atualidade na África lusófona. Em Moçambique, desde sexta-feira, o ciclone Freddy provocou 21 mortos na província da Zambésia, no centro do país. O balanço preliminar é avançado pelo Instituto Nacional de Gestões de Desastres. No Malawi, o número de vítimas mortais ascende a quase 200 pessoas devido à chuva forte e deslizamentos de terras. Carlos Lima, professor de Geografia e diretor da Faculdade de Educação da Universidade de Likungu, em Quelimane, na província da Zambésia, admite que há um sério risco de agravamento da insegurança alimentar na região devido ao ciclone Freddy. Não é suposição, é verdade, é realidade. De facto, a destruição não só ocorreu nas residências, essas inundações, assim como inundou as áreas agrícolas. Algumas já estavam na fase de maturação, mas mesmo que tenha feito uma colheita precoce, não terá muita serventia. E se for para ser usada, há de ser por uma questão breve. Então, dizia eu que as culturas, praticamente, a maior parte delas são consideradas perdidas. E isto vai criar, de facto, a segurança das pessoas em termos alimentares vai ficar bastante comprometido, numa dimensão que poderia se chamar mesmo de grave. Se for numa escala de 1 a 5, por volta de 4, 4,5. Para aquelas comunidades que já tinham déficit alimentar, que não estavam em condições perfeitas de segurança alimentar, ainda vão experimentar piores dias a seguir, porque significa que terá que aguardar que haja a descida das águas para fazer novas sementeiras, o que significa que nos próximos 3 a 4 meses serão dias difíceis. Senhor professor, hoje vai receber, inclusivamente na sua universidade, o Presidente da República, Filipe Nyusi. Quais é que são as expectativas da ida do Presidente a Quelimane e o que é que se espera, portanto, que ele faça relativamente a esta crise? Primeiro, a solidariedade da pessoa, a presença física de um dirigente é sempre consolador, apesar de que ele não traz nenhuma vara mágica, não é? Era Carlos Lima, professor de Geografia e diretor da Faculdade de Educação da Universidade de Likungu, entrevistado por Karina Branco. Cabo Verde propõe a criação de um eixo entre Guiné-Bissau e Senegal para combater a criminalidade organizada na sub-região africana. Mais pormenores com Odeir Santos. A proposta foi avançada pela Ministra da Justiça cabo-verdiana, Joana Rosa, após encontro que manteve com sua homóloga da Guiné-Bissau, Teresa Alexandrina da Silva, que está na cidade da Praia. A governante cabo-verdiana disse que a construção de um eixo de cooperação Cabo Verde, Guiné-Bissau e Senegal visa combater a criminalidade na sub-região, como o tráfico de drogas e de pessoas, a lavagem de capitais e o contrabando de migrantes. Uma junção de esforços entre Cabo Verde, Guiné-Bissau e Senegal será fundamental para que possamos juntos dar combate à criminalidade. Por sua vez, a Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, Teresa Alexandrina da Silva, solicitou a Cabo Verde que sirva de intermediário para a ligação da Guiné-Bissau ao Centro de Análise e Cooperação Marítimas, MAOC. Tendo em conta as fragilidades do nosso país e a tendência do tráfico via marítimo, razão pela qual Cabo Verde, sendo um país cooperante da MAOC e tendo em conta este estreitamento de relações entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, nunca é demais, portanto, pedir a advocacia de Cabo Verde junto da MAOC nesse sentido. A Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau encontra-se numa visita de trabalho ao país de 4 dias. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Bissau 94 FM.
Prosseguimos com a atualidade internacional. Os sindicatos cumprem hoje em França mais uma jornada de greve geral, com os sindicatos a avisarem que caso a reforma do sistema de pensões seja aprovada, contra a vontade dos trabalhadores, o governo poderá ter movimentos sociais cada vez mais duros, como aconteceu entre 2018 e 2019, com os coletes amarelos, como descreve Boris Plazy, secretário confederal da CGT. Vamos continuar a pressionar, porque para além da raiva contra esta reforma do sistema de pensões, há uma raiva muito forte da população sobre os salários devido à elevada inflação, e eu acho que o segundo mandato de Emmanuel Macron começa muito mal, e esta raiva pode transformar-se em algo mais radical, mais furioso. Isso vai acontecer fora do quadro sindical e é disso que temos receio, como aconteceu com os coletes amarelos, ou até pior. Exatamente. Pourrait connaître ça à nouveau, peut-être même pire. Ainda em França, os deputados e senadores reunidos em comissão paritária aprovaram esta tarde o artigo 7 do projeto do Sistema Nacional de Pensões, que adia a idade da reforma dos 62 para os 64 anos. Se a decisão da comissão for conclusiva, o texto será submetido amanhã, quinta-feira, às votações do Senado e da Assembleia. A França vive a 8ª jornada de protestos hoje. Esta quarta-feira, dezenas de milhares de trabalhadores, incluindo professores, trabalhadores do metropolitano, médicos e funcionários públicos, estão em greve no Reino Unido para pedir aumentos salariais. Mais pormenores com Karina Branco. Os protestos duram há 4 meses, mas o dia de hoje é apresentado pela imprensa como uma das maiores jornadas de mobilização no Reino Unido. Em Londres, o metropolitano estava praticamente parado devido à greve dos condutores. Também os médicos dos hospitais públicos estão mobilizados desde segunda-feira. Os funcionários públicos juntaram-se igualmente ao protesto e os professores prometem continuar a greve esta quinta-feira. Todos pedem aumentos salariais para fazer face à inflação generalizada, calculada acima dos 10%, com o aumento a refletir-se sobretudo no preço da alimentação e no custo da energia. Em entrevista ao canal Sky News, o secretário-geral do principal sindicato do setor público denunciou que milhares de trabalhadores do setor público são obrigados a pedir ajuda nos bancos alimentares e outros saltam refeições. Esta quarta-feira, o governo conservador vai também apresentar o Orçamento de Estado ao Parlamento e foi convocada uma manifestação no bairro de Westminster. Para fechar, uma nota cultural. Em França está nas salas desde 8 de março o filme Naiola, de José Miguel Ribeiro. Trata-se de uma longa-metragem de animação que retrata a história de Angola através do impacto da Guerra Civil na vida de 3 mulheres de diferentes gerações. O realizador José Miguel Ribeiro resume a história do filme e daqui a pouco é o nosso entrevistado do programa Artes. Naiola conta a história de 3 gerações de mulheres angolanas que resistem e sonham com um país melhor e lutam por um país melhor. E tentam, no meio dessa luta, conciliar aquilo que é a construção de uma família com a construção de um país. Uma das frases mais pungentes do filme, para mim, é "Ninguém volta da guerra". Há também outra frase: "Lutam melhor os que têm belos sonhos, as armas também matam sonhos". Que mensagem é que quis deixar com este filme para a Angola de 2023? Eu acho que é para Angola, mas é para o mundo todo também. Eu acho que as lutas, as guerras nunca terminam. Essas batalhas pela justiça, pela paz, pela distribuição equitativa da riqueza, pela tolerância, são guerras de todos os dias e a Yara representa isso, representa a nova geração de jovens comprometidos com um mundo melhor que não se consegue se ficarmos todos em casa. Esse mundo só se consegue quando as pessoas saem e mostram aquilo que querem. Essa luta, no dia em que nós nos calarmos, ela é perdida. Portanto, é importante as pessoas ouvirem-se e fazerem isso. Era José Miguel Ribeiro, realizador, entrevistado por Karina Branco. No desporto, o Futebol Clube do Porto foi eliminado pelos italianos do Inter de Milão nos 8avos de final da Liga dos Campeões Europeus de Futebol, enquanto o Manchester City apurou-se para os quartos ao derrotar o RB Leipzig com um triunfo por 7-0. O quadro dos quartos de final está quase definido na Liga dos Campeões Europeus de Futebol e não consta com a presença dos franceses do Paris Saint-Germain
Saint-Germain, nem com a dos portugueses do Futebol Clube do Porto. Esta noite, os 2 últimos jogos dos oitavos de final entre Real Madrid, Liverpool e Nápoles, Eintracht Frankfurt. Chegamos assim ao fim deste jornal.